So, liebe Leute, herzlich willkommen, sejam muito bem-vindos. Einen wunderschönen guten Abend. Pode chegando aí, pessoal, fiquem bem à vontade. Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa série de lives de aquecimento aí para a nossa jornada para a certificação B1, tá? Onde você vai aprender então um conteúdo extremamente valioso aí, né, para você que está aí buscando, tá, a sua aprovação, né, no Goethe Certificat B1, para você que está tentando conquistar então a sua certificação em alemão do nível B1, né, que vai fazer então aí a prova do Goethe Institut. Para você que não me conhece ainda, para você que está me vendo aqui pela primeira vez, tá? Seja muito bem-vindo, herzlich willkommen, tá? Eu sou Matheus Schaff, professor de alemão, especialista em provas de certificação de alemão. E no episódio de hoje, meus queridos, tá? Nós vamos falar sobre o nosso Sprechen Teil 2, ou seja, sobre a nossa segunda parte da prova do Sprechen, ou seja, da prova de fala, tá? Onde a gente vai ter que então estruturar uma apresentação e apresentar isso, né, para os dois avaliadores lá do Goethe Institut e para o nosso colega também que estará lá presente, tá? Então esse episódio aqui é destinado aí para você então que precisa aí, né, conhecer como que você pode então estruturar aí uma apresentação. Nós escolhemos um tema então aqui bem pertinente, tá, que tem aparecido aí nas últimas provas do Goethe Institut e é com isso que nós vamos trabalhar aqui hoje. Antes de mais nada, meus queridos, tá, antes da gente começar, então aqui com a nossa temática de hoje, eu quero lembrar vocês, né, primeiramente, tá, que estão abertas ainda, né, as inscrições para a nossa jornada para a certificação B1, né, como vocês podem ver aqui. Lembrando, pessoal, que é um evento 100% online, 100% gratuito, então onde eu vou te mostrar em 3 aulas intensas, tá, e cheias de conteúdo, pessoal, o caminho que você deve seguir, então, para você conquistar o seu tão sonhado Goethe Certificat B1, ou seja, que é, na verdade, né, o seu passaporte, então, para a Alemanha, tá? Que vai te permitir, então, garantir o seu visto para a Alemanha, que vai permitir, então, que você possa trabalhar lá numa empresa na Alemanha, num hospital, numa clínica, né? Como nós temos aí os nossos enfermeiros aí também presentes. E para se inscrever, pessoal, é muito simples, tá? Basta você clicar no link, tá? Que está aqui embaixo, então, na descrição aqui desse nosso vídeo, tá? Vai lá, coloca os teus dados, faz a tua inscrição e vem junto comigo, tá, com diversos outros alunos aí participar então da nossa jornada para a certificação B1. Eu tenho certeza, tá, que para você que está aí buscando então sua certificação do B1, tá, para você que quer, né, que deseja de fato conquistar o seu Goethe Certificat B1, será uma jornada incrível, pessoal, tá? Eu tenho certeza que você vai sair de lá, tá? Eu te garanto, você vai sair de lá então com o caminho, né? Ou seja, sabendo o caminho que você deve percorrer, então, para você conquistar, então, o seu Goethe Certificat B1. Não perde tempo, pessoal, tá? Eu falo isso porque depois muitos de vocês vêm, Matheus, não sei o que, eu não participei da jornada, né? Eu queria fazer de novo. Pessoal, depois, quando acaba, tá? Não tem mais o que fazer, tá? E tem que aguardar a próxima, né? Não sei quando que vai sair a próxima jornada, beleza? Vai lá, faz a tua inscrição agora, não perde essa grande oportunidade então que você tem aí de participar desse evento então que será incrível, isso eu posso te garantir, tá? Beleza? Meus queridos, essa nossa live aqui de hoje então é voltada, né, para vocês então, né, que desejam fazer a prova do Goethe Certificat B1, tá, estão perdidos, né? Ou seja, não sabem então aí, né, como estruturar uma apresentação da forma correta, vocês não sabem ainda, né, do que se trata de fato, então, aí, a parte do Sprechen Teil 2, ou seja, a parte onde a gente deve estruturar uma apresentação e, de fato, então, né, apresentar ali para os avaliadores do Goethe Institut e para o colega de vocês também, né, que vai estar ali junto com vocês, beleza? Então, vamos lá, meus queridos, vamos começar, então, aqui agora, trabalhando, né, com o nosso Sprechen Teil 2. Meus queridos, o Sprechen Teil 2, tá? Tirando essa parte toda que está escrita aqui que vocês estão vendo, tá? O Sprechen Teil 2 de vocês, ele tem mais ou menos, então, esse layout aqui, né? Ou seja, esse perfil, né? Ou seja, esse visual. Nós vamos ter o quê, pessoal? Nós vamos ter 5 folhas, tá? Como vocês podem ver aqui, né? Estamos tendo aqui, né? Folha 1, Folha 2, Folha 3, né? Nessas bolinhas, então, aqui no cantinho. Folha 4 e Folha 5. O que é isso daqui, pessoal? Isso aqui eu quero que vocês entendam, tá? Que é como se fosse uma apresentação do PowerPoint, tá? Todos vocês provavelmente, né, já tiveram contato algum dia aí com o PowerPoint, vocês sabem o que é, né? É como se fosse, então, slides de uma apresentação do PowerPoint. Isso aqui, pessoal, obviamente não será colocado para você no computador, né? Como uma apresentação do PowerPoint, será entregue para você numa folha, tá? Como se você tivesse, né, tudo isso aqui, né, numa folha, então, né? Ou seja, todas essas 5 coisas aqui, esses 5 slides, então, de uma possível apresentação,
eles estarão ali, então, em uma folha, tá? É isso que nós teremos. Nesse nosso Sprechen, pessoal, nesse nosso Sprechen Teil 2, o que nós devemos fazer, então? É a segunda parte, pessoal, da última parte da prova, né? Ou seja, lembrando, meus queridos, vamos lá, revisão mental, então, a respeito das modalidades, né, das habilidades que nós temos da prova. Primeiro, nós começamos pelo nosso Lesen, richtig, depois vem o nosso Hören. Terceira parte, pessoal, que já vimos ontem, né? Inclusive na nossa live de ontem, tá? É o nosso Schreiben. Lá nós temos 3 textos, tá? Para escrever. Ontem nós vimos o nosso texto 3. E aqui, pessoal, nós temos, então, a nossa parte do Sprechen. A parte do Sprechen também é composta de 3 partes. A primeira parte você deve fazer uma discussão. Você tem uma temática ali, você tem que organizar, então, alguma coisa com o seu colega. Pode ser organizar uma viagem, pode ser organizar uma festa, pode ser organizar uma noite de filmes, pode ser organizar... vocês vão, por exemplo, reformar alguma coisa lá na escola, um passeio da escola, vocês vão ter que organizar isso daí, alguma coisa vocês vão ter que organizar. E a segunda parte da prova, então, é o nosso Sprechen Teil 2, que é isso daqui, onde você deverá, então, estruturar uma apresentação a respeito de algum tema, tá? A respeito de um determinado tema, então, que o Goethe vai trazer para você. Vão ser colocados 2 temas, tá? 2 temas, então, à sua disposição. Você vai escolher um desses 2 temas, então, e fazer a sua apresentação naquele tema, né? Sobre aquele tema que você, então, tem mais habilidade, né? Que você tem mais conhecimento e se sente melhor, então, para fazer. Beleza? A nossa temática, pessoal, o tema que eu escolhi hoje, tá? Para nós aqui, é o tema Studieren oder Geld verdienen. Para você que acompanhou a nossa live lá na terça-feira, né, sobre o Hören, tá? Falamos, né, pessoal, que essa parte aqui, né, do final, né, não é studieren, né, studieren, mas sim studieren, studieren, beleza? E o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos simplesmente uma frase, então, aqui de contextualização, né? Was soll ich nach der Schule machen? Ou seja, o que eu devo fazer, então, depois da escola, né? Depois que eu termino lá, então, o meu ensino médio. Será que eu devo estudar? E aqui, pessoal, vale a gente lembrar que o verbo studieren, tá? Ele se refere a fazer, ou seja, estudar no sentido de fazer um curso, né? Superior. Ou seja, pessoal, studieren, tá? Faz parte de estudos na universidade. Vamos supor que você está estudando agora alemão, né? Você estuda alemão, mas você não vai utilizar o verbo studieren. Nesse caso, você vai utilizar o verbo lernen, que significa estudar, mas no sentido de aprender. Beleza? No seu caso, como você está estudando alemão, você não está fazendo um curso de letras em alemão, por exemplo, numa universidade. Pode até ser o seu caso, tá? Aí você diria, né? Ich studiere Germanistik, daí no caso, né? Ou seja, eu faço letras em alemão. Agora, se você está aprendendo alemão, como a grande maioria de vocês, você vai utilizar o verbo lernen. Ich lerne Deutsch. Beleza? Estamos aqui, então, pessoal, com o nosso Studieren oder Geld verdienen. Ou seja, ir para a universidade ou ganhar dinheiro. O que a gente quer dizer com isso daqui, pessoal? Ganhar dinheiro no sentido de Arbeit, né? Ou seja, de trabalhar. Beleza? Então, essa é a temática que nós temos aqui, então, para esse nosso Sprechen Teil 2. Pessoal, como é que o Sprechen Teil 2 ele está dividido, tá? Percebam, né, que nós temos aqui a nossa folha 1 aqui com a nossa temática. Na folha 2 você vai ter que falar a respeito da sua meiner persönlichen Erfahrungen, ou seja, a respeito das suas experiências pessoais, né? Lembrando que persönlich, então, significa pessoal. Qual que é a sua experiência, né? Qual que é a experiência que você tem a respeito desse tema aqui? Qual que é a tua vivência, tá? Tu vai falar, ou seja, na tua apresentação tu vai colocar de fato, tá? Qual que é a tua experiência que você tem com esse tema aqui? Qual que é a tua vivência pessoal com essa temática aqui? Será que você foi para a universidade? Será que depois da escola você foi direto trabalhar, por exemplo? Isso é o que você vai ter que fazer aqui. Depois, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que descrever, então, a Situation in meinem Heimatland. Você vai ter que descrever a situação no Brasil. Lembrando que Heimatland, pessoal, significa
terra natal, ou seja, a sua terra de origem, né? No caso aqui, então, é o nosso país de origem, o nosso Brasil, tá? É isso que você vai ter que fazer, então, aqui nessa terceira parte. Quarta parte, meus queridos, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que falar a respeito de Vor- und Nachteile. Para você que não sabe ainda o que é um Vorteil. Vorteil é uma vantagem. Qual que é a vantagem de ir para a universidade? Qual que é a vantagem de ir direto depois da escola trabalhar? E você vai ter que falar também a respeito das desvantagens. Ou seja, qual que é a desvantagem de ir para a universidade? Qual que é a desvantagem de ir direto trabalhar, né, depois da escola? E no fim ainda você vai ter que dar a sua opinião sobre isso daqui. Aí eu acho, né, que é melhor a pessoa ir para a universidade. Não, eu acho que é melhor logo depois da escola, então o jovem ali ele vai direto trabalhar, né, e ganhar dinheiro para adquirir a sua independência. Ou seja, nessa parte aqui você vai ter que dizer as vantagens, então, dos pontos que estão sendo abordados ali, as desvantagens, e ainda você vai ter que dar a sua opinião no final. Na última parte, pessoal, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer um desfecho aqui, né? Finalizar a sua apresentação e ainda agradecer, então, as pessoas que estavam te ouvindo ali. Agradecer, então, por eles terem ficado até o final, né? Ouvindo ali a sua apresentação. Beleza? Meus queridos, agora eu quero passar alguns pontos aqui para vocês, tá? Primeira coisa, pessoal, nós temos 5 folhas aqui, né? Vamos dizer assim que são 5 slides, então, que nós temos de uma apresentação. É como se você estivesse fazendo uma apresentação de PowerPoint, tá? Você tem que obrigatoriamente abordar todas, pessoal, ou seja, todos os slides. Você vai ter que falar sobre todos eles, tá? Sem exceção, pessoal, não pode pular nada aqui. Caso você esqueça de falar sobre a sua experiência pessoal, perdeu o ponto. Esqueceu de falar sobre a situação no Brasil, perdeu o ponto. Se já perdeu dois pontos aqui, pessoal, de falar, tá? Praticamente a sua apresentação já desandou, tá? Pode esquecer, então, aí o seu Sprechen, beleza? Então, o que eu quero fazer aqui com vocês hoje, pessoal? Eu quero trazer primeiramente, então, aqui, algumas dicas, então, para vocês, tá? De como que vocês devem proceder nessa parte aqui do Sprechen Teil 2, beleza? E para isso, meus queridos, eu tenho, então, aqui algumas informações para vocês. Olha só. O Sprechen Teil 2, pessoal, que é conhecido como einen Vortrag halten, ou ainda, né, conhecido como über ein Thema präsentieren, ou seja, eu vou apresentar, então, a respeito de algum tema, é a segunda parte do nosso Sprechen, da parte da prova, né, do Goethe-Zertifikat B1. Nessa parte, você deve fazer uma apresentação sobre um tema. Os temas, pessoal, que podem aparecer ali, eles são diversos, tá? Eles podem ser sobre compras, sobre meio ambiente, sobre esporte, sobre comida, sobre saúde, sobre educação, como nós temos basicamente aqui agora, tá? E esses mesmos temas, pessoal, geralmente, tá? Eles não requerem nenhum conhecimento específico no sentido de um conhecimento aprofundado a respeito de alguma coisa, ou seja, a respeito de um conhecimento técnico, então, a respeito de determinada temática. São temas, tá? Que todos nós, em algum momento da vida, a gente já leu sobre ou que a gente pessoalmente já vivenciou, tá? Todos nós, né, estudamos, né? Para você que está aqui, né, eu tenho certeza, tá, que você estudou, que você foi para a escola, que você fez o seu ensino médio e que você decidiu, então, em algum momento, em ir para a universidade ou ir trabalhar, ou depois decidir, não, eu comecei a trabalhar primeiramente, depois eu fui para a universidade, ou fui para a universidade, desisti, comecei a trabalhar, ou talvez, né, que estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Ou seja, todos nós, pessoal, já passamos por isso. Essa que é a grande sacada, né? E uma das vantagens dessa nossa prova aqui do B1 do Goethe, porque geralmente nós temos um tema, então, que é próximo da nossa vivência, tá? A sua apresentação, ela deve ser muito bem estruturada, pessoal, e argumentada, e você deve cumprir com todos, pessoal, todos, tá? Repito, né? Todos os pontos exigidos para que você possa garantir a sua nota e a sua consequente aprovação. Começou errado, pessoal, a apresentação, deixou de abordar pontos ali, tá? Esquece, tá? Já desandou a tua apresentação, possivelmente, tá? A tua apresentação inteira, ela vai pro brejo, né? Como a gente costuma dizer, tá? E uma das coisas aqui, meus queridos, tá? Que eu queria falar com vocês, mencionar, é esse ponto 6 aqui, tá?
Pessoal, quanto mais a gente falar, fizer essa nossa apresentação, tá, de uma forma livre e espontânea, ou seja, falando livremente, tá, falando espontaneamente, obviamente, tá, dentro do conteúdo, né, dentro do contexto da apresentação, melhor para a gente. Você não vai ter tempo para estruturar uma apresentação completa no papel, tá? Até porque você só vai ter 15 minutos. Você só vai ter 15 minutos, então, para estruturar mais ou menos, então, colocando ideias, né? Ou seja, só pontos, então, de referência para a sua apresentação. Você vai receber lá, então, uma folhinha onde você vai poder, então, fazer suas anotações aqui, então, no seu canto, até porque você não vai poder ficar lendo desse papel aqui. O máximo que você vai poder fazer é bater o olho ali, né, e continuar falando. Bater o olho aqui, tá, estou nesse ponto aqui, continua falando. Não vai poder ficar fazendo tua apresentação lendo ela inteira, tá? Então, tome cuidado com isso. E para isso, né, para estruturar essa apresentação, você vai ter 5 minutos. Você só pode checar, então, alguns pontos importantes que você anotou. Não poderá ler sua apresentação inteiramente. Você não vai ter tempo também para estruturar, né, nesses 15 minutos aí uma apresentação inteira, tá? Meus queridos, agora no nosso ponto 7, tá? Olha só, caso você deixe de abordar alguns dos pontos exigidos, né? Você tem desconto na sua pontuação, tá? Obviamente, fugir do tema, pessoal, é imperdoável, tá? E terá como consequência, né, uma possível reprovação na modalidade do Sprechen. Por quê, pessoal? Por conta do nosso ponto 9 aqui, ó. O número de pontos que você pode alcançar nessa etapa da prova é de 40 pontos. Meus queridos, quantos pontos a gente precisa para a gente alcançar a nossa aprovação no Sprechen, né? Ou seja, em cada modalidade da prova? 60 pontos. Vocês estão percebendo como isso aqui é relevante? Pessoal, 2/3, tá, da minha nota que eu posso conquistar aqui para a minha aprovação vem do meu Sprechen Teil 2. Sendo, pessoal, que ainda está 16 pontos, olha só, 16 pontos, então no total nós teríamos 56 pontos, tá? Eles vêm aqui da nossa pronúncia, do quão bem a gente pronuncia, então, ali as palavras, né? E as nossas frases em alemão. Ou seja, se tu fugir do tema, tá? Aí, não sei, né? Quanto que tu vai tirar lá, né? Não sei, né? 13, talvez, né? 11, né? Vamos botar ali alguma pontuaçãozinha, né? Por conta de alguns pontos positivos ali. Mas esquece, tá, pessoal, né? Não tem como a gente recuperar isso aqui, tá? Muito difícil. Beleza? Então, tome muito cuidado, pessoal. Levem esse Sprechen Teil 2 aqui com muito carinho, tá? Se dediquem a ele, tá? O máximo possível, porque ele é o que define se a pessoa vai ser aprovada no Sprechen ou não, tá? Tu podes fazer o melhor das conversas ali com teu colega no Sprechen Teil 1, ou seja, na primeira parte do Sprechen. Desandou na apresentação, pessoal. Esquece, tá? Sinceramente, tá? O que define a tua aprovação tá aqui. Até porque no Sprechen Teil 1 é só 28 pontos, né? Só entre aspas, né, pessoal? Mas ainda é menos da metade, né, do que a gente precisa para alcançar. Então, se tu desandou aqui, sei lá, tu vai tirar mais 20 pontos aqui, né? Vai chegar nos 48, aí mais um pouquinho da pronúncia ali, foi lá e tirou uns 8 pontos, né? Vai chegar nos 56, né? Então, é complicado, tá, pessoal? Ou seja, é difícil, tá? E isso considerando, né, que você tirou uma nota alta aqui ainda, né, no Sprechen Teil 1, tá? Então, cuidem bastante. E o que eu quero falar para vocês, pessoal? Eu quero que vocês entendam, tá? E eu sei que muitos de vocês gostam de se desafiar, né? Isso é uma coisa muito positiva, tá? Mas vocês têm que entender que nesse momento de prova, tá? Que é muito decisivo, não é o momento para se aventurar, pessoal, né? Caso você não esteja bem preparado. Aqui o que vale é uma apresentação simples. Só que quando eu digo apresentação simples, pessoal, é uma apresentação que seja correta, bem estruturada, abordando todos os pontos exigidos de forma completa, né? Vamos até completar aqui, ó. De forma completa, ou seja, sem que eu deixe faltar nada. Mais vale, pessoal, uma apresentação simples, tá? E compreensível do que se aventurar em falas aí, né? Nas quais com certeza você vai se perder, tá? Se você não está bem preparado, né? Como é o caso da maioria de vocês aí, tá? Vocês não se sentem seguros ainda para se comunicar em alemão, vocês têm medo, vocês têm vergonha, vocês são inseguros, tá? Vocês não têm conhecimento ainda aprofundado, né? E completo ainda da gramática, de vocabulário. Então, vocês têm esses diversos fatores em que influenciam, tá? Que fazem, então, com que vocês
percam pontos, então, né, e não estejam preparados, então, para se aventurar, então, em frases e vocabulários mais complexos. E que ainda, né, por fim, né, se você desejar se aventurar e por esse mar, então, mais complexo, mais complicado, você vai se perder e ainda vai tornar a tua fala incompreensível. Tu não precisa querer impressionar o avaliador. O avaliador ele não vai estar olhando se você falou uma palavra extremamente complexa lá. Ele quer ver assim, ó. Eu entendi o que essa pessoa aqui falou. Se eu entendi, tudo certo. Agora a pessoa, ele tentou falar essa palavra aqui, mas ele falou errado e falou fora de contexto. E falou a frase errada ainda. Não adiantou de nada, pessoal, tá? O teu esforço ali foi em vão. Mas vale uma apresentação simples, frases simples, bem colocadas, bem estruturadas, bem conexas, tá? Com o vocabulário correto, falando de fato, né? Ou seja, tendo conteúdo e você de fato, então, conseguindo transmitir informação do que tentar se aventurar em uma coisa complexa aí, que no fim acaba não fazendo sentido nenhum. Beleza? Então aqui, pessoal, então as primeiras instruções, tá, que eu queria passar para vocês, tá, a respeito do nosso Sprechenthalsfly. Agora nós vamos começar, então, a abordar, né, aqui de fato, então, a nossa apresentação. Pessoal, a nossa folha 1, tá? Ela é destinada à nossa apresentação. Eu vou dizer quem eu sou, eu vou dizer qual que é o tema da minha apresentação e eu vou falar como que a minha apresentação está estruturada. Ou seja, como que a minha apresentação está estruturada? Eu tenho que seguir essa ordem aqui, ó. Primeiramente, eu vou falar sobre as minhas experiências pessoais. Depois, eu vou falar sobre a situação no Brasil. Na sequência, eu vou falar sobre as vantagens, as desvantagens sobre esse tema. E, por fim, eu vou dar a minha opinião. No final, eu encerro a minha apresentação, agradeço as pessoas que estavam ali e pronto, acabou o meu Sprechenthalsfly. Beleza? Meus queridos, vamos lá então, vamos analisar então o que nós temos aqui. Pessoal, anotem isso aqui, tá? Isso aqui já é uma... já vocês garantindo, então, alguns pontos aí para a prova de vocês, beleza? Vamos lá então, meus queridos, olha só o que nós temos aqui. Pessoal, como é que a gente começa a nossa apresentação? Olha só, primeira coisa, você vai ter que dizer quem que você é, tá? Então, você começa. Guten Tag, mein Name ist Matheus. É assim que eu começo. Vou apresentar agora o meu tema. Das Thema meiner Präsentation ist. Qual que é o nosso tema aqui? Olha ali, ó. Studieren oder Geld verdienen. Also, eu vou dizer então, das Thema meiner Präsentation ist Studieren oder Geld verdienen. O que eu vou fazer agora, pessoal? Nessa minha primeira folha, nesse meu primeiro slide, eu faço uma introdução, então, aqui à minha temática, ou seja, a minha apresentação, apresentando a estrutura da minha apresentação. Ou seja, qual que é o conteúdo dela já para o meu... para quem está me acompanhando ali saber. Opa, ele vai falar sobre isso, né? Nessa sequência. Como é que eu faço, pessoal? Eu quero que vocês gravem e anotem, tá? Na verdade, todo esse trecho aqui, tá? Eu quero que vocês gravem todo esse trecho aqui, porque vocês vão sempre se utilizar disso aqui, então, na sua apresentação, porque isso aqui é a apresentação da estrutura aí da sua apresentação, tá? Isso aqui é sempre padrão. Só que eu quero que vocês prestem muito mais atenção ainda nas palavras que estão ali marcadas em rosa, tá? Como é que a gente faz, pessoal, essa nossa apresentação da estrutura? Olha só. Zuerst werde ich über meine persönlichen Erfahrungen sprechen. O que eu quero dizer com isso? Primeiramente, eu vou falar sobre as minhas experiências pessoais. Danach werde ich über die Situation in Brasilien berichten. Depois, né, ou seja, na sequência, eu vou relatar a respeito da situação no Brasil. Anschließend werde ich über die Vor- und Nachteile zum Thema sprechen. Em seguida, eu vou falar a respeito das vantagens e das desvantagens desse tema. Und zum Schluss, e por fim, sage ich meine Meinung dazu. E por fim, eu vou dar a minha opinião a respeito desse tema. Isso aqui, pessoal, padrão, sempre tem que estar presente, tá? Agora, o que acontece? Meus queridos, eu preciso que vocês sempre tentem resgatar alguma... A experiência de vocês, tá? De fato, né? O que vocês têm a respeito da vivência de vocês aí? O que vocês vivenciaram, né? Qual que é a experiência de fato, tá? Que vocês têm a respeito dessa temática aqui? Então, vamos pegar um exemplo aqui, pessoal, trazendo agora aqui para os nossos queridos enfermeiros, né? O que você poderia dizer, por exemplo? Olha só,
Nesse ponto aqui, meine persönlichen Erfahrungen, pessoal, essa parte aqui, tá? Esses títulos aqui que estão em negrito, você não fala. Então, você vai finalizar aqui, ó. Anschließend werde ich über die Vor- und Nachteile zum Thema sprechen und zum Schluss sage ich meine Meinung dazu. Ich persönlich habe Krankenpflege an der Universität studiert. Das Studium hat ungefähr 5 Jahre gedauert. Während des Studiums habe ich nebenbei als Abteilungsleiterin oder Kassiererin bei gearbeitet und dabei auch Geld verdient. Zusätzlich habe ich abends Deutsch gelernt. Pessoal, aqui nós temos um exemplo. O que essa pessoa está falando aqui? Olha só. Eu pessoalmente estudei enfermagem na universidade. A graduação, das Studium, gedauert, né? Durou mais ou menos ungefähr 5 Jahre. Während des Studiums, ou seja, durante a minha graduação, lembrando, pessoal, que Studium, tá? Não é estudo, mas sim o teu estudo na universidade, ou seja, o teu ensino superior, tá? Während des Studiums, lembrando que a nossa preposição während, né? Ela pede o caso genitivo. Opa, não, né? Gen. Por isso que nós temos aqui, ó. Während des Studiums habe ich nebenbei, ou seja, durante o meu curso superior, o que eu fiz? Eu trabalhei, né, ao mesmo tempo, né, ou seja, em paralelo, né, nebenbei, als Abteilungsleiterin, ou seja, como chefe de setor, oder Kassiererin, ou seja, como caixa bei, sei lá, o nome de um supermercado aqui, por exemplo. Und dabei, e com isso, né, auch Geld verdient. Lembrando, pessoal, que aqui, então, né, nós temos o nosso verbo verdienen. Falem comigo, bitte. Verdienen. Verdienen significa receber no sentido de, né, ganhar dinheiro. Ou seja, também ganhava, então, né, nesse tempo aí, dinheiro. Zusätzlich, ou seja, de forma complementar, habe ich abends, ou seja, durante as noites, né, eu aprendi alemão. Zusätzlich habe ich abends Deutsch gelernt. Beleza? Pessoal, isso aqui é uma pessoa, tá, que estudou na universidade, tá? Ela fez, então, ali uma graduação, beleza? Estudou 5 anos ali, trabalhou junto. Você vai ter que colocar aqui a sua experiência pessoal. Você foi direto para a universidade e os seus pais, por exemplo, algum parente te ajudou? Será que você foi direto trabalhar e você trabalhava e estudava ao mesmo tempo? Qual que foi a sua experiência? É isso que você deve relatar aqui. Não o que você deve trazer aqui, pessoal, é a tua experiência pessoal mesmo, a tua vivência de você aí. Você, Rafaela, né? Você, Tatiana, você, Joana, você, Pedro, você, Rafael, você, Tiago. É você que tem que fazer, então, a sua experiência pessoal. É para trazer isso para a prova do Goethe, pessoal. É a sua experiência, tá? Qual foi a sua vivência com isso daqui? Traga isso para cá. Beleza? Depois disso, né, quando você termina aqui, então, ó, zusätzlich habe ich abends Deutsch gelernt. O que acontece agora, pessoal? Olha só, nós estávamos, né, essa nossa folha 1 é isso daqui, ó. Ou seja, a estrutura da minha apresentação. Estávamos agora na nossa folha 2, ou seja, meine persönlichen Erfahrungen. Agora eu estou indo para a minha folha 3, ou seja, a situação na minha terra natal. O que nós vamos fazer agora, pessoal? A gente vai ter que pensar, né, como é que é a situação no Brasil. Nós vivemos, pessoal, o Brasil é um país gigante, tá? Nós temos diferenças regionais, tá? Mas a gente pode resgatar alguns aspectos, tá? Que eu acredito que eles são de fato comuns, pessoal, em todos os estados, tá? Nós temos isso. Então, o que a gente faz, né? Pega a situação, né? Como é que você enxerga aí a situação e traga isso para você. Tá? Trago isso para a sua apresentação, né? Da maneira como você enxerga, então, a situação no Brasil. Olha só, pessoal, o que eu trouxe de acordo com a minha vivência, de acordo com o que eu leio, de acordo com o que eu acompanho, de uma forma geral. Olha só, você vai utilizar, então, agora essa expressão aqui para dar a introdução, para avisar, então, as pessoas, né, que estão,
que você agora vai começar a falar a respeito da situação no Brasil, você vai utilizar essa frase aqui. Em Brasilien ist die Situation so. Aqui em cima, para avisar as pessoas que você está falando sobre a sua experiência pessoal, você vai utilizar o ich persönlich e vai começar então a falar sobre a sua experiência pessoal. Agora, para avisar os espectadores, né, vamos dizer ali as pessoas que estão assistindo a sua apresentação, que você vai falar agora sobre a situação no Brasil, você vai falar sempre em Brasilien ist die Situation so. E agora vamos relatar, tá? Pessoal, o que nós temos aqui? O que eu trouxe aqui pra gente, tá? Vamos ver se você concorda comigo, tá? Ou se você tem uma opinião diferente, mas é dessa maneira, assim, que dá pra gente chegar aí de uma maneira geral. Olha só. Viele Brasilianer wollen nach der Schule direkt arbeiten und Geld verdienen. O que eu quero dizer com isso? Muitos brasileiros querem, depois da escola, ou seja, depois do ensino médio, ir trabalhar direto, né? E ganhar dinheiro. Agora, olha só o que nós temos aqui. Aufgrund der Anforderungen des Arbeitsmarkts sind die meisten Menschen jedoch dazu gezwungen, zur Uni zu gehen und ein Studium abzuschließen. Pessoal, o que significa esse aufgrund? Tá? Aufgrund é uma preposição também que pede o caso genitivo. Ou seja, por conta das Anforderungen, ou seja, por conta das exigências do mercado de trabalho, sind die meisten Menschen jedoch, olha só o que eu falei, pessoal, ali anteriormente eu falei, né, que diversos brasileiros, né, muitos brasileiros, eles querem, então, depois do ensino médio, depois da escola, eles querem, então, direto, né, ir trabalhar e ganhar dinheiro. Porém, né, nós estamos tendo aqui agora esse nosso jedoch. O jedoch, pessoal, ele significa porém. Olha só, por conta das exigências, né, do mercado de trabalho, a maioria das pessoas são obrigadas, no entanto, né, jedoch, ou seja, são, no entanto, obrigadas, sind dazu gezwungen, zur Uni zu gehen und ein Studium abzuschließen. São obrigadas, então, a ir para a universidade, né, e concluir um curso de graduação. Lembrando, meus queridos, tá, que nós estamos falando aqui, ó, quando a gente fala a respeito de ein Studium abschließen, apesar de a palavra abschließen significar, por exemplo, trancar uma porta, tá? Ou seja, chavear ela, ein Studium abschließen significa concluir um curso superior. Eu posso utilizar isso aqui também no contexto, por exemplo, né, de einen Vertrag abschließen. Einen Vertrag abschließen, pessoal, significaria assinar, né, ou seja, fechar um contrato, beleza? Como, por exemplo, assinar o contrato de internet, né? Assinar o contrato de aluguel. Dito isso, meus queridos, ou seja, eu falei assim, né? Muitas pessoas querem trabalhar, só que por conta das exigências do mercado de trabalho, muitas pessoas, porém, né, elas são, então, obrigadas a ir para a universidade, né, e concluir, então, o estudo superior. So, dessa forma, können sie später einen besseren Job bekommen. Dessa forma, então, eles podem, então, conseguir, né, mais tarde, um emprego melhor. Allerdings, meus queridos, allerdings é uma palavra extremamente importante, né, que também significa no entanto, porém, né, como o nosso jedoch, essas duas palavras aqui, elas são sinônimas, tá? Elas estão indicando, então, oposição. No entanto, né, ou seja, mudando aqui o ritmo da conversa. No entanto, existem muitos, né, jovens brasileiros die keine Möglichkeiten haben, que não têm possibilidade direkt nach der Schule zur Uni zu gehen, de logo depois da escola, então, ir para a universidade. Por esse motivo, meus queridos, anotem isso daqui, ó. Aus diesem Grund, né? Aus diesem Grund significa por esse motivo. Por esse motivo. Por esse motivo entscheiden sich manche brasilianische Jugendliche, ou seja, por esse motivo se decidem, então, diversos, né, jovens brasileiros, eles se decidem pelo quê? Direkt nach dem Schulabschluss,
ou seja, depois da conclusão do ensino médio, eine Ausbildung zu beginnen, ou seja, começar então um curso técnico, oder eine Arbeit anzunehmen, ou então aceitarem um trabalho, para quê? Geld zu verdienen, para ganhar dinheiro, und ihre Familie zu unterstützen. Und ihre Familie zu unterstützen. Verbo extremamente importante, né, que significa apoiar. Unterstützen. Falem comigo, pessoal. Unterstützen. Unterstützen significa apoiar. E aí, pessoal, vocês concordam que é mais ou menos a situação assim? Obviamente, pessoal, que eu estou trazendo aqui um trecho, tá bem grande assim, né? Que é para você ter conteúdo, né? Para você saber quais possibilidades que você tem aqui a respeito do que falar nessa parte, a respeito da situação no Brasil. Poderia ser mais breve? Com certeza, tá? Mas eu quero que vocês entendam, então, a ideia do que está acontecendo aqui. Beleza? Acabei de falar sobre a situação no Brasil. Opa, já estou na folha 3, já falei sobre a folha 2, já abordei a folha 1, estamos indo bem. Vamos agora para a nossa folha FIA. Agora, meus queridos, eu vou ter que falar sobre as vantagens, desvantagens, e vou ter que dar a minha opinião ainda. Ou seja, nessa minha última folha, eu tenho, então, 3 elementos que eu vou ter que cumprir. E agora, então, nós vamos partir, né, para os nossos Vorteile. Vamos lá, então, pessoal. Olha só o que nós temos ali, ó. Como é que eu falo, né? Como é que eu faço essa parte, então, da minha apresentação para que as pessoas saibam, né, que eu vou falar sobre as vantagens? O que eu digo? Eu tenho algumas possibilidades. Então, aqui, ó, como a nossa temática é a respeito de ir para a universidade ou diretamente trabalhar, eu posso falar Die Vorteile davon, wenn man studiert, sind, oder Die Vorteile davon, wenn man zur Uni geht, sind. Ou ainda, Die Vorteile davon, wenn man ein Studium abschließt, sind. Ou seja, as vantagens, né, de quando a gente estuda na universidade são. As vantagens, né, de quando a gente vai para a universidade são. As vantagens de quando a gente conclui um ensino superior são. O que nós temos aqui, pessoal, agora? Quais são as vantagens, né? Vorteile. Falem comigo, pessoal, para vocês não esquecerem. Vorteile. Vorteile. Mais uma vezinha. Vorteile são vantagens, tá? Vantagens. Olha só, gravem, né? O Vzinho ali, pessoal. Vorteile. Vantagens, né? Vorteile, vantagens. Man bekommt normalerweise ein höheres Gehalt. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Normalmente a gente recebe, então, um salário maior, né? Höheres. Man bekommt normalerweise ein höheres Gehalt. Próxima. Die Fachkräfte sind besser ausgebildet oder spezialisiert. A mão de obra, tá? Lembrando que a palavra Fachkraft, né? Oder Fachkräfte seria então a palavra para mão de obra, são mais o que? Especializadas, né? Ausgebildet. Oder spezialisiert. Nummer 3. Man hat die Chance, Karriere zu machen. A gente tem chance de seguir uma carreira, então, por exemplo, né? Eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, depois eu quero me tornar pós-doutorado, quero me tornar professor na universidade e assim por diante. Nummer 4. Man kann Wissenschaftler werden. Ou seja, eu posso me tornar um cientista, pessoal, quando eu vou para a universidade. E eu quero aproveitar o embalo já para falar aqui com você dessas duas palavras. Falem comigo primeiramente, meus queridos, Wissenschaftler. Wissenschaftler significa cientista. Se eu tiver um Forscher, pessoal, seria um pesquisador. Consequentemente, a palavra die Forschung significa pesquisa. Além disso, nós temos ainda o nosso verbo forschen, pessoal, que significa, daí, então, né, pesquisar. Tá? E nós temos aqui a palavra Gehalt. Pessoal, gravem, tá? Anotem essas palavras aqui, ó. A palavra das Gehalt significa salário. Nós podemos ter ainda das Einkommen, que significa a sua renda. Nós podemos ter que salário ainda, pessoal, é o nosso der Lohn. Falem comigo, Lohn. Der Lohn. Ou ainda der Arbeitslohn. Falem comigo, Arbeitslohn. Também é o nosso salário.
Quando eu falo, meus queridos, agora a respeito de Stundenlohn, aí eu falo a respeito de uma remuneração por hora, tá? Remuneração por hora. Essas daqui, então, são as vantagens, né, que a gente tem quando a gente vai para a universidade. Obviamente, pessoal, que nem tudo é um mar de rosa, né, como a gente fala, tá? Nós temos também as desvantagens, né? E como é que eu faço essa transição agora? Eu tenho duas possibilidades, pessoal, que eu quero que vocês anotem. Eu posso chegar agora. Matheus, e como é que eu faço essa parte aqui? Olha só, pessoal, vocês não precisam ficar falando, né? Número 1, número 2, como é que vocês fazem essa parte aqui, ó? Chegou aqui no final, depois do In Brasilien ist die Situation so, ou seja, você vai terminar então dessa maneira. Direkt nach dem Schulabschluss eine Ausbildung zu beginnen oder eine Arbeit anzunehmen, Geld zu verdienen und ihre Familien zu unterstützen. Dá uma breve pausa e começa. Die Vorteile davon, wenn man studiert, sind: man bekommt normalerweise ein höheres Gehalt, die Fachkräfte sind besser ausgebildet, man hat die Chance, Karriere zu machen, man kann auch Wissenschaftler werden und das Studium bietet die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung. Ficou faltando essa parte aqui, né, pessoal? Ou seja, das Studium bietet die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung. Was bedeutet das? O que significa isso? O ensino superior, ele oferece a oportunidade para o desenvolvimento, pessoal. Weiterentwicklung bedeutet desenvolvimento pessoal. Ok? Weiterentwicklung. Falem comigo. Weiterentwicklung. Weiter. Perdão, pessoal. Faz um tempo já que eu tô com essa tosse aqui, não consegui me recuperar ainda, tá? Essa compreensão de vocês, perceberam que às vezes eu pauso aqui um pouquinho. Eu pauso não, né? Eu dou um mute aqui, né, no áudio, né? Para que vocês não precisam ficar ouvindo minha tosse, né? Tá ali, meus queridos, tá? Agora, finalizou essa parte? Das Studium bietet die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung. Wenn man studiert, gibt es auch Nachteile. Und zwar, ou seja, perceberam, pessoal, a transição? Zur persönlichen Weiterentwicklung. Dá uma respiradinha, sempre dá essa pausa, né? Wenn man studiert, gibt es auch Nachteile. Und zwar, ou ainda eu poderia dizer, né? Vamos colocar em outra cor aqui, tá? Temos outra possibilidade aqui, né? Que seria, vamos colocar aqui uma outra cor, vamos colocar um laranjinha, né? Para ficar mais ou menos combinado aqui. Es gibt aber auch Nachteile, wenn man studiert. Und zwar, man hat keine Berufserfahrung, ou seja, a gente não tem experiência, pessoal. Lembrando que Erfahrung significa experiência, né? Experiência, nós não temos, então, experiência profissional. Man hat keine Berufserfahrung, experiência profissional. Man hat keine Zeit, weil man viel lernen muss. Ou seja, a gente não tem tempo, né? Porque a gente precisa aprender demais, tá? A gente poderia até dizer assim ainda, né? Man hat vielleicht keine Zeit. Opa, aqui são dois L's, né? Man hat vielleicht keine Zeit zu arbeiten. Ou seja, a pessoa não tem tempo para trabalhar, por exemplo, weil man viel lernen muss. Man ist immer noch von den Eltern finanziell abhängig. Pessoal, eu acho que financeiro está claro para vocês, né? Financeiramente. Beleza? Agora, o que significa abhängig? Falem comigo. Abhängig. Abhängig significa dependente. Dependente. Quando eu digo, pessoal, que alguém é drogenabhängig, eu digo que ele é dependente de drogas. Quando eu digo que uma pessoa é alkoholabhängig, né? Ela é, então, dependente de álcool. Por outro lado, pessoal, pode ser uma pessoa que ela é unabhängig. Nesse caso, ela seria, né, independente. Vamos utilizar essa palavrinha já já. Ok? Agora, pessoal, nós só falamos sobre o estudo na universidade, né? Temos que falar ainda a respeito das vantagens e das desvantagens de ir diretamente trabalhar, né? Ou seja, da pessoa que quer ir diretamente trabalhar e ganhar dinheiro.
Nesse caso, pessoal, como é que eu falo agora, né? Die Vorteile davon, wenn man direkt nach der Schule arbeiten geht, ou seja, as vantagens, né, quando a gente logo depois da escola então já vai trabalhar, são: man kann schon seine finanzielle Unabhängigkeit erreichen, ou seja, eu posso alcançar então, né? Lembrando, pessoal, que o verbo erreichen, falem comigo, erreichen. Erreichen. Erreichen significa alcançar o quê? A minha independência. Independência, né? Opa, independência. Minha independência o quê? Financeira. Posso alcançar, então, a minha independência financeira. Tenho outra maneira de falar isso? Sim. Man kann schneller finanziell unabhängig werden. Olha o que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, aqui em cima, né? Unabhängig, tá? É o nosso adjetivo, ou seja, o adjetivo, né? Atribui uma qualidade, uma característica, né? A pessoa é independente. Aqui nós temos o substantivo, né? Ou seja, o substantivo. Independente, adjetivo, a independência, né? É o nosso substantivo. Beleza? Man kann schon Geld für die Rente sparen, né? Ou seja, já posso, então, economizar. Falem comigo, pessoal. Sparen. Sparen bedeutet economizar. Ou seja, já posso, então, economizar para o quê mesmo? Was ist Rente? O que seria a rente? Rente, meus queridos, é a nossa aposentadoria, tá? Ou seja, já posso, então, economizar dinheiro, então, para a aposentadoria. E eu posso ainda dizer, né? Man kann vielleicht, né? Oder eventuell früher, ou seja, mais cedo, ein eigenes Haus, ou seja, fazer o quê, né? Eu posso, né? Mais cedo, né? Eventualmente, né? Talvez comprar uma casa própria, né? Ou um carro próprio. Legal, pessoal? Vantagem, então, né? De gente já depois da escola, né? Já ir trabalhar, não tem essa possibilidade aqui. Aber es gibt auch Nachteile. Olha só, pessoal, essa aqui é a transição que eu faço agora, então, para as desvantagens, né? Quando a gente vai, então, direto trabalhar, ou seja, quando a gente não vai para a universidade. Aber, porém, no entanto, existem também desvantagens, aber es gibt auch Nachteile, wenn man direkt nach der Schule arbeiten geht. Und zwar, e são essas, então, as desvantagens. Man hat weniger Zeit zum Lernen und für die persönliche Weiterentwicklung. Olha só, nós temos menos tempo, então, para aprender, né? E para o nosso desenvolvimento pessoal. Falamos sobre isso lá em cima, né? Persönliche Weiterentwicklung. Wir erleben mehr Hektik im Alltag. Ou seja, a gente vive, né? A gente presencia, então, né? Erleben significa vivenciar. Presenciar mais hectic, pessoal, é como se fosse aquela loucura, né? Aquela loucura, aquela agitação tá na nossa rotina. Wir erleben mehr Hektik, né, im Alltag. Normalmente hat man ein geringeres Gehalt. Normalmente nós temos então um salário, né, pessoal? Vimos aqui em cima também. Não se esquece, olha só, dá um print aqui agora, né? Já bate para você anotar depois. Gehalt significa salário. Normalmente nós temos um salário, então, menor. Isso aqui, pessoal, é no geral, tá? Não esqueçam, né, as exceções, tá? Ah, mas eu tenho um primo lá que não tem faculdade, ganha melhor do que o meu outro primo lá, do que o meu irmão que estudou engenharia. Pessoal, esses são casos específicos, tá? A gente fala sobre coisas que normalmente é assim, tá? Normalmente é assim. Eu não estou dizendo que isso aqui tá certo, eu não estou dizendo também que é a minha opinião, eu estou dizendo que é no geral, tá? Isso que a gente tem que trazer aqui, né? No geral. Normalerweise hat man ein geringeres Gehalt und man hat nicht so viele Chancen in der Firma aufzusteigen. Ou seja, nós não temos muitas chances, né, de subir de posição, então, na empresa. Isso é um problema, né, pessoal, tá? Isso é um problema, né, com certeza. Com isso, meus queridos, a gente finalizou, então, a parte ali do Vor- e do Nachteile. Agora, o que eu devo fazer? Eu devo dar a minha opinião. E aqui, pessoal, é extremamente importante, tá? Não fique em cima do muro, assume uma posição. Olha só o que a pessoa fala aqui, ó. Meiner Meinung nach, repita comigo, meiner Meinung nach. Pessoal, não é in meine Meinung, tá? Isso não existe em alemão. Não é in meine Meinung.
na minha opinião, literalmente. Isso aqui, pessoal, não existe, tá? Esquece, não existe aqui em alemão. Se você quer dizer, na minha opinião, em alemão, você vai falar meiner Meinung nach. Repita comigo, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach, na minha opinião, sollte man studieren. Ich glaube, dass es immer noch eine bessere Entscheidung, auch wenn man Schwierigkeiten dabei hat, sein Studium abzuschließen. Aber am Ende lohnt es sich. Na minha opinião, a gente deve estudar. Eu acredito, dass es immer, né, que isso é ainda, né, uma solução, uma decisão melhor, mesmo que a gente tenha dificuldades para concluir os estudos, né? Ou seja, para concluir a nossa graduação. Mas no fim vale a pena. Aber am Ende lohnt es sich. Tudo isso aqui, pessoal, toda essa parte, tá? Ou seja, desde das vantagens aqui de cima até a nossa opinião final, ali não vou conseguir botar aqui agora, mas tudo isso foi a nossa folha FIA. Agora diga para mim qual que é a folha, né? Qual que é o slide mais importante da apresentação de vocês. Obviamente, pessoal, esse daqui. Se esse daqui dá errado, a tua apresentação está condenada. Por quê? Porque nós temos 3 pontos aqui para abordar. Vantagens, desvantagens e a minha opinião ainda. Ah, acabou por aí? Não, pessoal. Você deve agora aqui ainda no final fazer sua Abschluss, no seu encerramento e o seu agradecimento. E agora eu quero que você anote isso aqui também. Eu já tiro o print para você anotar aí depois. Olha ali, ó. O que você vai dizer? Schluss, né? Ou seja, sua finalização. Aber am Ende lohnt es sich, né? Finalizou sua opinião. Agora o que você fala? Jetzt bin ich am Ende meines Vortrags. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie Fragen? Repita comigo. Jetzt bin ich am Ende meines Vortrags. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie Fragen? Mais uma vez, meus queridos, todo mundo falando, eu quero que você fale comigo agora, bitte. Jetzt bin ich am Ende meines Vortrags. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie Fragen? E agora dá aquele alívio, né? Porque a gente terminou nossa apresentação. E por que, pessoal, que essa parte aqui ela é extremamente essencial e importante? Porque isso aqui é a transição para o nosso Sprechen Teil 3. Tá? Que é a parte agora onde o seu colega vai fazer, então, vai dar um feedback a respeito da tua apresentação. E ele vai te fazer uma pergunta ainda, né? Ele vai te fazer uma pergunta a respeito do teu tema que tu vais ter que responder. Parte essencial, pessoal. Esse Sprechen Teil 3, parte essencial, vale também, né, 16 pontos, tá? Que a gente pode conseguir aqui, pontos extremamente importantes aí para nossa aprovação, tá? Beleza? Isso, pessoal, era o que eu queria trazer para vocês aqui hoje, então, em relação ao nosso Sprechen Teil 2, tá? Se vocês quiserem se aprofundar mais sobre isso aqui, tá? Não se esqueça, né? Vai lá, se inscreve na jornada para certificação B1. Lembrando, pessoal, evento 100% online, tá? Gratuito também. Lá nessas 3 aulas, nós vamos ter, então, uma imersão completa aí a respeito do que você precisa fazer e do caminho, né, que você precisa percorrer, então, para você conquistar o seu Goethe-Zertifikat B1, tá? Não se esqueça, tá? Vá lá, faz a tua inscrição, vem junto comigo, tá? Com diversos outros alunos participar desse evento incrível, tá? Para você que deseja, então, se aprofundar mais e, né, deseja saber, então, como que você pode conquistar o seu Goethe-Zertifikat B1 da maneira mais tranquila, mais orientada, né? Sabendo de fato o que você deve fazer, tá? Eu te convido, tá? De todo o coração, vem participar, então, aí com a gente. Beleza? Meus queridos, essa semana foi muito legal, tá? Eu agradeço a todos vocês, tá? Que participaram aqui das nossas lives, tá? Que estiveram aqui presentes, então. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Espero que vocês tenham tido já uma luz aí no fim do túnel, tá? A respeito, né, de que é possível, né, a gente passar na prova do Goethe-Zertifikat B1. Isso aqui, pessoal, é só uma amostra, tá? De tudo que a gente tem pela frente ainda, tá, pessoal? Tem muito mais coisa, tá? Que eu posso mostrar para vocês. Por isso que eu digo, vem comigo nessa jornada, tá? Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou te esperar lá.
Beleza? Agradeço a todos vocês, pessoal. Encerramos hoje então a nossa série de lives de aquecimento agora então para a nossa jornada para a certificação B1. E por que, pessoal, que a gente encerra agora, né, a nossa semana aqui? Porque a partir de segunda-feira é a nossa jornada para a certificação B1. E se você não quiser ficar de fora, então vá lá agora, tá? Clica no link, tá aqui na descrição do vídeo. Faz a tua inscrição que a gente vai continuar se vendo na semana que vem ainda, tá? Nos dias 22, 24 e 26 de maio, beleza? Vou te esperar lá. Um grande abraço, meine lieben. Mach's gut, tá? Vielen Dank, né? Dankeschön, liebe Leute. Mach's gut. Tschüss, 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 tschüss.